Pensa só na cena. Uma comunidade no meio do caos e, de repente, chega uma carta de um líder. Pois é, o que a gente vai ver hoje não é só um texto religioso antigo, não. É, na verdade, um verdadeiro manual de gestão de crises. Uma orientação para uma galera que estava, assim, à beira do colapso. Exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, na segunda carta aos Tessalonicenses. E a questão central que essa carta levanta, nossa, ela é totalmente atemporal. Como é que se luta contra a desinformação, contra o desespero, numa comunidade que está sob uma pressão enorme? Sabe, é um desafio de 2000 anos atrás, mas que soa, assim, incrivelmente familiar hoje em dia. Parece que foi escrito ontem. Bom, para começar, o primeiro problemão que essa turma enfrentava era uma ameaça que vinha de fora e era brutal: perseguição. Vamos dar uma olhada na gravidade disso. Então, a coisa era séria mesmo. O texto fala sem rodeios em perseguições e tribulações. E não era tipo um desconforto passageiro, sabe? Era um sofrimento constante, diário, que colocava à prova a fé e a resistência de todo mundo. O risco ali era muito real. Mas agora, olha que interessante a estratégia usada aqui. O autor da carta, Paulo, não chega e fala simplesmente tenham paciência. Não. O que ele faz é genial. Ele ressignifica o sofrimento daquela gente. Ele transforma aquilo que podia parecer um sinal de abandono numa prova de valor, numa clara indicação do justo juízo de Deus, mostrando que eles eram, sim, dignos. É uma virada de chave, uma mudança de perspectiva muito poderosa. E não para por aí, não. A solução que ele apresenta tem, digamos, dois lados. Para quem estava sofrendo, a promessa era de alívio, de descanso, mas para os opressores, a mensagem era outra. A certeza de que haveria uma justa paga, uma retribuição. Isso cria uma sensação de que, no final, as contas vão fechar, sabe? Um senso de equilíbrio cósmico, de que a ordem vai ser restaurada. Só que, como se não bastasse a ameaça externa, tinha um outro problema rolando, e esse era interno. Uma crise alimentada por um boato, uma fake news da época, sobre o fim dos tempos. E isso, olha, estava começando a corroer a comunidade por dentro. O boato que estava correndo era esse: o dia do Senhor já chegou. Uma notícia que, em vez de trazer esperança, estava gerando pânico, desordem. Pensa bem, se o fim do mundo é amanhã, para que trabalhar? Para que seguir a rotina? Essa desinformação estava simplesmente desestabilizando a comunidade inteira. E a resposta de Paulo a isso é um exemplo clássico de como combater desinformação. Ele não chega e só nega o boato. Não. Ele apresenta uma sequência de eventos bem clara que precisariam acontecer antes do fim. Tipo, calma lá, pessoal, primeiro tem que acontecer isso aqui. Primeiro, a grande apostasia, que seria uma rebelião ou um abandono da fé em massa. Segundo, a revelação do tal homem da iniquidade. Só depois disso é que o fim viria. Basicamente, ele troca o pânico por um cronograma. E para que ninguém tivesse dúvida sobre quem era esse homem da iniquidade, a descrição é bem forte, bem impactante. É alguém que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, chegando ao ponto de se sentar no santuário de Deus, querendo se passar pelo próprio Deus. Uma figura assim meio megalomaníaca, né? E a lógica é simples. Se essa figura ainda não apareceu, então podem ficar tranquilos, o fim ainda não chegou. Bom, e esse boato todo sobre o fim dos tempos acabou gerando consequências bem práticas, bem reais na sociedade ali. A desinformação virou um problema de ordem pública, basicamente. Acreditando que o fim do mundo estava batendo na porta, uma parte da galera simplesmente parou de trabalhar. O texto descreve essa gente como desordeiros, vivendo à toa e, pior, se metendo na vida dos outros. Sabe, o famoso fofoqueiro. Essa ociosidade toda estava virando um problema sério, corroendo o tecido social da comunidade. E aqui, o contraste que Paulo desenha é brilhante. De um lado, ele coloca o próprio exemplo. Ele conta que trabalhou duro, noite e dia, para não ser um peso para ninguém, para ser um modelo a ser seguido. E do outro lado, a realidade daquela turma ociosa, que vivia de forma desregrada e que sim, tinha virado um fardo. A comparação é assim, direta e bem forte. Aí vem o ponto central da questão. Paulo estabelece uma regra que é, clara, direta e sem meio termo. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pode até soar meio duro hoje, né? Mas era uma medida necessária para restaurar a ordem, a responsabilidade de cada um e, no fim das contas, a sustentabilidade da própria comunidade.
Então, no final das contas, o que a gente tem aqui é uma carta que lida com 3 crises bem diferentes, oferecendo 3 soluções bem claras. E tudo isso termina com uma mensagem final de autenticidade. Na essência, essa carta é quase um manual para construir uma comunidade resiliente, sabe? Ela dá conforto para quem está sofrendo, traz clareza contra a desinformação e cobra responsabilidade no dia a dia. Tudo isso para quê? Para construir uma base sólida de esperança e ordem, que seja capaz de aguentar o tranco de qualquer crise. E para fechar com chave de ouro, ele ainda adiciona um toque super pessoal. Ele escreve: a saudação, de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta, é assim que eu escrevo. Numa época em que boatos e cartas falsas podiam circular facilmente, isso era tipo um selo de autenticidade, um lembrete de que por trás daquelas palavras tinha uma pessoa de verdade, falando com gente de verdade. Isso tudo acaba deixando a gente com uma reflexão final, né? Que lições sobre liderança, sobre como lidar com desinformação, sobre como construir uma comunidade, que lições uma carta tão antiga pode oferecer para os desafios gigantescos que a gente encara hoje? As respostas, quem sabe, são mais atuais do que a gente imagina.